Meus caros, este vídeo é sobre justiça. Não é sobre terrorismo e muito menos sobre a bola. Mas é sobre a justiça que está a julgar neste preciso momento estes dois tipos de crime. O crime de terrorismo, ou alegado terrorismo, vamos ver a seguir se será ou não, e um crime que envolve a bola, embora não esteja diretamente ligado ao desporto, ao jogo de futebol em si. Comecemos pelo terrorismo. Está a ser julgado, neste preciso momento, um jovem de 19 anos que na altura que terá cometido ou que se preparava para cometer este crime, o crime de que é acusado, um crime de terrorismo, tinha 18 anos. Era uma criança. Como sabem, a criança é o até aos 18 anos. Só a partir dos 18 anos é que se torna adulto e mesmo assim não para todos os fins. Por exemplo, não pode jogar num casino, jogar duro, com menos de 21 anos. Por outro lado, pode mudar de sexo com menos de 18 anos e até pode exigir ser chamado de Paulinha se o anterior nome fosse Marcelo, se os pais lhe tiverem posto o nome de Marcelo, à idade de 6 ou 7 ou 8 anos, de acordo com o novo projeto de lei do Partido Socialista. Portanto, uma criança com 6, 7, 8 anos que era um menino, chamava-se Marcelo, pode exigir aos professores e não só aos professores, também aos colegas e ao pessoal discente, os funcionários das escolas, pode exigir-lhes a ele ser tratado por Paulinha. O caso das casas de banho está pelo mais tratado, nem sequer vamos entrar por aí, já está falado. Mas não nos afastemos da linha principal, que é o terrorismo. Esta criança, aos 18 anos, autista, com um autismo diagnosticado, uma pessoa, enfim, com uma doença do foro mental, entreteve-se, vá-se lá saber porquê, o mundo dos autistas é deles próprios, não é nosso, nós não conseguimos lá penetrar, entrar, entreteve-se a desenhar um plano de um ataque hipotético a uma universidade, neste caso a um auditório gigante, onde cabiam centenas de pessoas, e quais eram os planos? Rapidamente eram com um isqueiro e várias botijas de gás compradas nos chineses, mais uma besta assim, de plástico, decorativa, que comprou no OLX, e mais uma faca que comprou numa loja de artigos de caça, e começou a engendrar, imaginar o que poderia fazer com aquilo, chegou à conclusão que poderia deitar fogo ao auditório inteiro com o isqueiro e 2 ou 3 botijas de gás. Bom, para isso se vê. Bom, e depois as pessoas iam fugindo e ele ia esfaqueando as pessoas. Imaginem 200 ou 300 pessoas na direção dele. Bem, o que ele conseguia era ser esmagado, espazinhado pelas pessoas que passavam por cima. Não matava ninguém, a não ser ele próprio. E depois com uma besta de plástico assim e tal. Bem, enfim, não há dúvida que o rapaz não bate bem da bola. Ele que me desculpe, mas não bate. E, enfim, diz estas coisas na net, lá num sites marados, frequentados por outros malucos como ele, e basicamente foi denunciado por um desses malucos com quem estava a falar, que estava a um ataque terrorista a ser engendrado, e veio lá a polícia e arrecadou e ficou 3 meses, ficou em prisão preventiva, não fosse ele conseguir deitar fogo ao edifício inteiro com um isqueiro e 3 botijas. Bom, está a ser julgado hoje por terrorismo e, apesar de continuar a ser praticamente uma criança com 19 anos e autista, está a ser julgado como se fosse um cidadão normal, saudável, à frente de toda a gente e de porta aberta. Ninguém quis saber da sua doença e ninguém quer saber sequer que um autista não raciocina como a maioria das pessoas, como as pessoas normais, consideradas normais, não raciocina como elas. Ninguém consegue prescrutar aquelas mentes dos autistas. Eu, infelizmente, já tive alguns alunos, ainda este ano tenho um. É muito difícil comunicar com eles, é muito difícil até perceber o que é que eles estão a pensar, o que é que eles estão a dizer, e muitas das vezes nós estamos a fazer uma pergunta simples e eles estão a responder coisas completamente diferentes do que nós perguntamos, mas é assim, eles interpretam o mundo à maneira deles e não à nossa forma. Pois esta criança que está a ser julgada por um coletivo de juízes normais, de pessoas normais, ele é que não é. E logo aqui não está a ser feita justiça, porque ele está a ser submetido a um interrogatório que ele provavelmente nem tem consciência das perguntas que lhe estão a ser feitas. Recordo que o primeiro caso de terrorismo que tivemos em julgamento foi o daquele bando de atrasados que invadiu Alcochete, a academia do Sporting, centro do estágio do Sporting. Foi considerado aquilo um ato de terrorismo. Houve um que tirou um cinto e bateu num jogador, e outro ameaçou o treinador, que na altura era o Jorge Jesus,
e outro deu umas lambadas a outro. Bem, aquilo foi considerado terrorismo, não havia armas, não havia nada, não havia bombas, mas foi terrorismo na mesma. Claro que Portugal não pode ficar para trás, então se há terrorismo em todo lado, aqui também tem que haver, nós não somos nenhum atrasados, nós temos de estar na linha da frente. O que aconteceu foi que os cabecilhas foram absolvidos, praticamente toda a gente foi absolvida, mas tiveram lá 2 ou 3 anos com os ossos na cadeia em prisão preventiva. E depois foram absolvidos. Isto mostra a qualidade da nossa justiça e da nossa acusação. Eu nem sei se é da acusação, se é a qualidade de quem julga, ou se é ambas. Mas que a justiça não está a funcionar em Portugal, isso não está. E é provavelmente a coisa que pior funciona. Não tem tanto destaque, porque o SNS, enfim, é mais visível, morre lá gente, e o ensino também é muito visível, porque toda a gente lá passa, não é para todos, e a justiça é só para quem lá cai. Mas que a justiça é um caos, isso é. E, neste momento, está a ser julgado um desgraçado de um doente mental por terrorismo que ele nunca praticou, ele nem imagina o que isso é. E também foram julgados aqueles outros 40 atrasados, que não têm outro nome, que realmente cometeram um crime, cometeram o crime de insultar, agrediram à chapada 2 ou 3 jogadores e pessoas que lá trabalhavam e intimidaram aquela gente toda. Certo, tudo isto é crime, mas tudo isto está muito longe de ser considerado terrorismo. Olhem, terroristas são os milhares de incendiários que todos os anos lançam fogo a este país de norte a sul. E são sempre os mesmos. São entre 2.000 a 3.000 para as minhas contas. Este ano foram capturados 100 e tal, uma percentagem mínima. Mas esses 100 e tal para o ano já estão referenciados, com certeza que já não porão tantos fogos, digo eu. Mas há muitas outras centenas de incendiários que continuam a pôr o fogo, vá-se lá saber porquê, e também ninguém procura esmiuçar essa verdadeira razão. Ainda agora esta semana soube que os bombeiros vão receber um subsídio gigante, recorde, que nunca receberam antes, justamente para a ajuda do combate aos incêndios deste ano. Como veem, os incêndios são uma indústria que interessa a todos, ou quase todos, menos ao país, enquanto nação. Mas de resto, toda a gente acaba por ganhar dinheiro com os incêndios, e os incendiários é que são os verdadeiros terroristas desta nação. E dos quais ninguém quer saber, e quando são presos, são julgados, lá está, ao contrário este doente mental mesmo, os terroristas é que são julgados como doentes mentais, dizem, coitadinhos, é um bêbado, coitadinho, é um louco, coitadinho, estava em depressão, coitadinho, tem estas 3 coisas, era louco, estava em depressão e era bêbado. Tudo para os desculpar. Os verdadeiros terroristas portugueses são os incendiários, e sobre eles ninguém quer agir. Este desgraçado teve o azar de ser autista, de escrever nas redes sociais, lá num site qualquer, o que é que estava a pensar fazer, e um outro louco igual a este denunciou à polícia. Vai estar preso, está a ser julgado por terrorismo, e se eu conheço bem esta justiça louca, meus caros, se eu a conheço bem, ele vai mesmo ser condenado. Eu espero que depois em recurso ele arranje um bom advogado, que alguém lhe o pague, porque ele vai ter que preparar aí 20.000 ou 30.000 euros no mínimo para ter um bom advogado, um advogado decente, que alguém lhe o pague e que ele depois em recurso, esse bom advogado o consiga provar, demonstrar que ele não passa de um tolo, de uma criança, um ingênuo, ainda por cima um doente. Ele nem sequer se pode dizer que é um tolo, ele é um doente, é mais grave ainda. Espero então que em recurso ele seja absolvido. Entretanto, também já ninguém lhe tirou os meses que ele tem de prisão preventiva. E depois acabará por ser absolvido ou praticamente absolvido, talvez uma coima, uma multa, um trabalho comunitário. O segundo caso é bem mais sensível e já sei que vou perder mais umas centenas de seguidores, porque as pessoas vão confundir outro caso de justiça com a bola, com o futebol e com um clube ainda por cima, que é sempre o mesmo, que é o Futebol Clube do Porto. É o caso do Rui Pinto. Mas eu não vou falar sobre a bola. Primeiro, eu não ligo nada à bola. Eu não quero saber da bola para nada. Eu não vi sequer os penaltis contra o Benfica, contra o outro clube, nem sei qual era, que o Benfica ganhou aos penaltis. Eu sabia que estava na altura dos penaltis, fiz um zapping na televisão, mas estava a ver um filme, nem sequer mudei para ver. Era um canal aberto, como sabem, nem sequer mudei para lá. Bola era 0. E já considero que a bola, enfim,
Não vou dizer que é a mesma bola, as pessoas é que têm culpa, mas toda aquela máquina que envolve a bola, que gira à volta da bola, aqueles milhões que se movimentam, não só com os jogadores e com os clubes, mas também a comunicação social, jornais, revistas, os canais de televisão dedicados à bola, tudo isso são milhões. Eu percebo que tudo isso exista, tudo isso tem que sobreviver, tem que dar dinheiro para aquela gente toda e ganhar dinheiro. Mas esses são os verdadeiros responsáveis pelo atrofiamento mental de muitos portugueses distraídos, que preferem saber tudo o que há para saber sobre a bola e os jogadores e treinadores e os presidentes das SADs, do que saber o que se passa com o seu próprio país e com a sua própria vida, que cada vez anda mais para trás. Bom, e também há quem diga, mas olha que tem que ser assim, isso até é uma função profilática, é, digamos, um escape para a sociedade, que a sociedade anda tão má e pelo menos enquanto estão a ver a bola estão distraídos, as pessoas... Não. Isso é uma droga. Isso é como quem fuma droga ou quem injeta, ou como o álcool. No momento em que estão a injetar a droga, naqueles momentos seguintes, a vida é magnífica. Só que depois a seguir eles caem na real. Tem que cair na real. Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser o que quiserem, outra droga qualquer. Bebido em excesso, o álcool é uma droga como as outras. Tira a pessoa do real. Portanto, as drogas ou o álcool não fazem bem a ninguém, meus caros. Podem fazer esquecer durante uns momentos a tristeza que é a sua vida, mas mal passa o efeito. Ou tem que fumar, ou tem que injetar, ou tem que beber outra vez, ou então o mundo não muda e, de qualquer maneira, o mundo não muda mesmo. O que muda é a sua cabeça. Então isto não tem a ver com bola. Isto tem a ver com justiça. Rui Pinto, que tentou extorquir entre 500 mil a 1 milhão, ele próprio confessou ontem, à Doia, numa empresa de esportes, porque conseguiu entrar no seu site, conseguiu entrar nos seus ficheiros, roubou documentos comprometedores, alegadamente comprometedores, eu nunca os vi, acho que nunca ninguém os viu, mas alegadamente comprometedores, e tentou extorquir essa empresa a pagar-lhe, enfim, entre 500 mil a 1 milhão, com a contrapartida de não publicar, de não tornar públicos esses documentos alegadamente comprometedores. Bom, isto é extorsão. Mas a extorsão é o segundo crime. Antes ainda há um primeiro, que é a invasão da propriedade, neste caso da propriedade documental daquela empresa. Invadiu, entrou lá dentro ilegalmente, roubou documentos confidenciais e depois tentou vender, não os documentos, que os documentos são lá, mas tentou vender a promessa de não os publicar em troca de dinheiro. Isto chama-se extorsão. Não há muito mais a dizer sobre isto, quer dizer, o seu próprio advogado, Aníbal Pinto, uma figura também muito mediática da televisão e da bola, aconselhou o Rui Pinto a não avançar com esse processo porque isso era crime. Ele disse isto na televisão que eu bem vi. E, portanto, a coisa ficou por ali, segundo uma versão. A versão da Doian é outra. Diz que ele tentou mesmo extorquir, só que não conseguiu, porque a Doian não pagou. É simples, portanto, só há estas duas versões. Rui Pinto, ao perceber que ninguém lhe ia pagar, não ia conseguir dinheiro, enfim, tornou-se, digamos, num golpe de rins Chico Esperto, tentou tornar-se um whistleblower, um denunciante, imitando a Wikileaks, essa sim, que publica escândalos, teve acesso realmente a eles ilegalmente também, é verdade, e publicou escândalos, mas sem fins lucrativos. O Julian Assange nunca tentou extorquir dinheiro a ninguém, nunca pediu dinheiro a ninguém, relativamente àquelas empresas, àqueles casos que ele publicou. O que não aconteceu com o Rui Pinto, esse sim tentou extorquir, portanto isso é um crime. O whistleblower é um Julian Assange, não é um Rui Pinto. É claro que depois vieram, ainda bem que ele fez isto, porque assim veio-se a saber isto, aquilo, aquilo outro. Muito bem, também não nego isso. É bom que se saiba se realmente há escândalos, há coisas encobertas, há negociatas, há ilegais, é bom que se saiba. Mas para saber isso é que não se pode cometer um crime. Ora, chegados a este ponto, em que o Rui Pinto comete um crime de roubar documentos privados e depois tentar vendê-los, ele tem que ser condenado, quer dizer, não sei qual é a condenação, nem sou juiz, nem quero saber disso para nada, mas que tem que ser condenado, tem. Nem que seja numa multa. Caso contrário, a partir de agora, legitima-se uma nova profissão, que é da pirataria informática. Passa a ser uma profissão, qualquer dia paga o IRS. Portanto, a pirataria informática é crime, assim como a contrafação. Hoje falava-se na Adidas que vai despedir 300 trabalhadores portugueses. Mas não é de estranhar. A gente vai a uma feira e encontra sapatilhas Adidas, todas contrafeitas em todo lado, a custarem 30 euros, 35, quando nós sabemos que numa loja Adidas uma sapatilha verdadeira custa sempre para cima de 100 euros, 120. Portanto,
por cada sapatilha verdadeira que eles vendem na loja oficial, vendem 50 ou 100 numa feira ao lado, perdão. Portanto, a Adidas não pode sobreviver, nem a Adidas nem nenhuma marca pode sobreviver a um país de falsificadores, como é Portugal. Voltando então ao Rui Pinto, ele tem que ser condenado, não sei por quanto, mas tem. Caso contrário, como digo, a pirataria informática passa a ser regra e toda a gente passa a ter mais uma profissão, um hobby, que é ser pirata informático. Agora, também era bom que soubesse o que é que ele fazia na Hungria, onde ele esteve. Penso que foi na Hungria, quantos anos lá esteve. Não se lhe reconhece uma profissão, vivia de quê? Basta publicar isto. Espero que a juiz lhe tenha perguntado isso, porque aí mostra que não foi a primeira vez que ele tentou fazer isto e provavelmente a sua vida seria essa, pois não se reconhece nenhuma profissão, nenhuma empresa, nenhum bar, nenhum restaurante, não fazia horas, portanto, tinha que viver de alguma coisa, não é? E isso não se sabe. Portanto, é preciso perceber em que condições é que aquele rapaz trabalhava ou estava na Hungria, como é que ele se mantinha vivo, quais eram os seus rendimentos. E, portanto, o Rui Pinto será condenado, apesar do apoio que lhe dão a alguns politiqueiros de 15ª categoria, a alguns fanáticos anti-tudo, como, por exemplo, a Ana Calhordas. A Ana Calhordas sempre o protegeu, curiosamente, agora, por fim, já não o vejo proteger, já toda a gente percebeu que ele tem que ser condenado. Mas esta é só a primeira parte. A segunda parte é que vou falar a seguir. Se ele realmente encontrou vários discos duros, e parece que já desapareceram alguns, da Doyen e de outras empresas, é bom que estas informações passem para a polícia de investigação, para que realmente se tirem certidões e se possam acusar também outras empresas intervenientes, outra SAD, seja o que for, seja do Porto, do Benfica, do Sporting, qualquer clube, qualquer empresa, qualquer consórcio ligado à bola, porque neste caso estamos a falar apenas da bola, haverá outros, mas neste caso é só da bola, que realmente estejam a prevaricar, a cometer crimes, escondam dinheiro, tenham sacos azuis, fujam ao fisco, enfim, uma data de coisas que, se estão mal, é para se poderem corrigir. E, portanto, isso é uma vantagem do trabalho de Rui Pinto. Mas eu também não entendo como é que Rui Pinto, ele diz que só tem o 12º ano, disse hoje, como é que ele consegue encontrar todos estes escândalos e todas estas negociatas quando a própria Polícia Judiciária dos vários países, não só a nossa, não consegue. Então vamos lá ver. Eu bem sei que uma pessoa que não trabalha, que está 10, 12 horas por dia em frente a um computador, tem tempo para tudo. Coisa que não acontece com os investigadores, que têm que andar no terreno aqui além. Mas, que raio, nós temos especialistas de informática para entrar em sites. É ilegal. É ilegal, mas toda a gente sabe que se faz. Todos nós sabemos que é assim que se faz. Para se descobrir as coisas não se pede autorização ao criminoso que se incrimine. Não se bate à porta do Al Capone a dizer: Al Capone, tu és um gajo porreiro, incrimina-te lá que eu quero te levar preso. Tem que ser por portas travessas. É o que faz a investigação. A investigação é o que faz. Investiga. Como é que nós temos especialistas, nós em Portugal, noutros países da Europa, há especialistas informáticos que conseguem entrar em qualquer lado, é só eles quererem, e não conseguem descobrir aquilo que Rui Pinto consegue descobrir. Vai-se dizer: porque ele tinha todo o tempo do mundo, as outras pessoas trabalham. Provavelmente, mas ou então também pode haver outros motivos, ou não se dedicaram àquilo, estavam a pensar noutros casos. Bom, isto dos whistleblowers como o Julian Assange é bom que existam, porque infelizmente a nossa polícia não é perfeita. Estes são investigadores privados, sempre houve investigadores privados, sempre houve os detetives privados e até havia séries na televisão sobre eles. Mas esses detetives também não podem violar a lei. Todos nós sabemos que eles a violam, todos nós sabemos que eles põem a seguir pessoas, o que é proibido e e que não podiam fazer isso. Mas é a forma de se conseguir descobrir alguma coisa, pelo menos indícios, porque depois dos indícios até à prova ainda vai outro caminho gigantesco. Mas se não houver indícios, então é que não há nada. Os casos começam por haver indícios. A maior parte deles em Portugal, imaginem, são acusações anónimas, são cartas anónimas, denúncias anónimas. As pessoas não têm coragem de dar a cara, então anonimamente mandam para lá umas acusações, umas denúncias. Muitas vezes é a partir dessas mesmas denúncias que se conseguem descobrir alguns casos grandes, outros são falsas, são inúteis, são malcrença dos vizinhos de uns para os outros e tal. Portanto, estes dois casos de justiça são fundamentais para a própria justiça, que está debaixo de fogo hoje. Dia 18 de outubro de 2022, é a nossa justiça que está a ser escrutinada. Não é só o jovem autista, nem é o pirata informático. Quem está
sobretudo a ser julgada sob escrutínio, pelo menos do meu e de muitas outras pessoas minimamente atentas, é a própria justiça em Portugal. Vamos lá ver como é que ela se porta. Será que cegamente vai considerar aquela criança como terrorista? Ou será que vai perceber que ele é apenas uma criança desequilibrada e doente? E será que vai olhar para o Rui Pinto como um criminoso que tentou extorquir dinheiro? Ou será que vai fechar os olhos e dizer, não, ele estava a fazer aquilo apenas por bem, ele pediu dinheiro mas enganou-se, aquilo foi um lapso, estava a pensar noutra coisa, estava a pensar no Pato Donaldo ou no Tio Patinhas e ao telefone pediu dinheiro, mas não era aquilo, era outra coisa, aquilo era uma conta da mercearia que lhe passou pela cabeça. Vamos ver o que é que a Justiça vai dizer e vai decidir num caso e noutro, bem sabendo que a seguir haverá recursos. Se o desgraçado miúdo for condenado por terrorismo, pois com certeza que recorrerá, e se o pirata informático for absolvido, com certeza que o Ministério Público também recorrerá. Portanto, isto é uma novela em que estamos apenas a assistir ao primeiro capítulo. Haverá outros. De qualquer forma, pelo primeiro episódio se tenta perceber que tipo de novela é aquela que estamos a ver. Se é uma novela de qualidade histórica ou se, pelo contrário, é uma novela mexicana que não merece sequer um segundo do nosso tempo. Muito obrigado e até à próxima.